Amigo torcedor vascaíno, plantão urgente aqui na sua tarde de sábado para te falar que a preparação do Vasco para enfrentar o Fluminense amanhã dentro do estádio Newton Santos está encerrada. Agora, amigo, tá nas mãos do técnico Fernando Diniz montar esse elenco e enfrentar o rival Cruz Maltino nesse jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. É claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer a você detalhes importantes dessa semana de preparação, inclusive detalhes também importantes desse último treino que aconteceu na manhã de hoje no CT Moacir Barbosa, além também de trazer muitas outras novidades, falar sobre a situação envolvendo o mercado da bola, tem volante fechando com o clube que ajuda o Vasco da Gama, tem também novidades sobre o meia Patrick Mercado, então fique ligado, fique atento, pois esse Fala Gigante, segundo vídeo, né, desse seu sabadão, chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações, novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E é claro, o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, já faça parte da nossa família e ajude o nosso crescimento. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois como eu sempre falo aqui, né, ajuda demais o nosso crescimento. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este seu Fala Gigante, né? Trazendo informações sobre o que aconteceu nessa manhã de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Primeiro com essas imagens que estão aparecendo aí, imagens do volante Cauã Barros, que na manhã de hoje, lá no CT, o volante Cauã Barros ele foi presenteado com uma camisa tendo nela o número 50, referente aos 50 jogos que Cauã Barros completou na partida que aconteceu contra a equipe do Volta Redonda no final de semana passado. Ele recebeu nesse sábado essa camisa comemorativa pela marca grandiosa, né, de fato alcançado. O Vasco parabenizou o atleta através das redes sociais e agradeceu aí pelo Cauã Barros sempre demonstrar muito empenho e dedicação em campo com a camisa do nosso Vascão. E isso é um fato, né? Barros é um jogador aí que, assim, não falta entrega, né? O Barros é aquele sentimento que passa que é um de nós dentro de campo. Então, jogador muito especial, um atleta cria da base Cruz Maltina, um jogador que está no Vasco da Gama desde muito jovem, rodou, passou por Amazonas, passou por América Mineiro, mas nunca perdeu esse amor pelo Vasco da Gama, né? Ele se preparou, chegou ao Vasco da Gama ainda melhor no ano passado, conquistou essa titularidade numa posição que o torcedor vascaíno sempre criticou muito e parece que hoje é difícil você olhar para o meio-campo Cruz Maltino e não pensar em Cauã Barros. Então, recebeu esse presentão e a gente espera, né, que é claro, Barros complete aí 100, 200, 300 jogos com a camisa do nosso Cruz Maltino, joga muita bola, cria do nosso Vasco. Bom, vamos continuar aqui, amigo torcedor, com esse Fala Gigante. Eu quero começar, dessa vez, né, a ir para um outro assunto relacionado ao que aconteceu nessa manhã de hoje lá no CT. Mais um dia de treino. Ontem, o elenco que treinou, né, no estádio Newton Santos e hoje, nesse sábado, né, o Vasco treinou já no CT Moacir Barbosa. Foi apenas um dia de treino que aconteceu no local da partida no gramado sintético, um gramado completamente diferente, né, do que normalmente o Vasco está habituado e acostumado a jogar. Novamente no treino de hoje o volante Thiago Mendes não esteve à disposição. Thiago Mendes sofreu aí um problema no joelho durante a partida contra a equipe do Volta Redonda e ele acabou não treinando durante toda a semana, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, e por isso desfalca o Vasco nessa partida de amanhã contra a equipe do Fluminense. É um desfalque já confirmado, uma grande preocupação para o técnico Fernando Diniz, que teve que quebrar a cabeça
durante essa semana para montar um elenco titular. Porque além da perda significativa do Thiago Mendes, o Fernando Diniz também perdeu o meia Felipe Coutinho, camisa 10 do Vasco, uma peça importantíssima para esse elenco. Então foram duas ausências muito significativas que mudam muito a forma, né, do Fernando Diniz ter que jogar. Fará com que o Fernando Diniz tenha que achar peças que talvez hoje o Vasco da Gama não tenha no elenco, né? O Thiago Mendes é um jogador muito especial, um jogador muito único. Para você que não sabe, o Thiago Mendes hoje é o atleta responsável por ter mais ações de bola no Campeonato Brasileiro e com certeza também, né, são números do elenco do Vasco. Felipe Coutinho era o jogador que mais finalizava gol no Campeonato Brasileiro. Então a gente está pegando dois atletas que desfalcam o Vasco amanhã, né? Um até que saiu do Vasco da Gama, que são líderes em dois quesitos importantes de finalização e de proposição de jogo. Então são das peças que o Fernando Diniz vai sentir. E devido a isso, durante a semana ele testou vários times diferentes, como a gente trouxe aqui a vocês, né? Testou uma formação com 3 zagueiros, tendo Alan Saldívia, Cuesta e Robert Renan formando essa trinca defensiva. Em um outro momento, o Hugo Moura entrava na vaga do Saldívia, o Vasco fazia 3 zagueiros, sendo o Hugo Moura um desse terceiro zagueiro, para liberar mais o Paulo Henrique de um lado e do outro lado o Puma Rodrigues, com o Piton indo para o banco de reservas, tendo um meio-campo, né, formado por Tietê, Cauã Barros, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Brenner. Então foram várias modificações feitas. Hoje, né, o Diniz, aí eu vou dar uma opinião, né? Eu sou difícil de dar opinião aqui, porque eu creio que o canal é um canal de informação. A gente às vezes vai dar a nossa opinião, mas meu principal motivo aqui com você é te informar. E a partir da informação que eu trago, você ter a sua opinião, né? Temos que ser um canal sempre imparcial, ou seja, não ter lado algum. E aí, hoje eu perguntei para uma fonte, né, sobre o time titular do Vasco. Como eu trouxe a vocês, essa informação dos 3 zagueiros eu já tinha desde anteontem. Eu fiquei segurando, Pedrosa soltou ontem pela parte da manhã. E aí hoje eu perguntei, e aí, cara, como foi os treinos? Tem algum time titular definido? E a resposta foi, Diniz treinou tudo. Foi tantas formações que o Diniz testou que nem o time sabe ainda como vai jogar. Então, assim, hoje a questão há uma grande dúvida referente a como o técnico Fernando Diniz vai a campo amanhã. Estou buscando, é claro, com algumas outras fontes, entender como o Vasco da Gama se prepara para essa partida, qual será a equipe titular, mas a expectativa diante daquilo que foi visto é que o Vasco vá com Léo Jardim no gol, Cuesta e Robert Renan, na esquerda Puma Rodrigues, improvisado, na lateral direita PH, Hugo Moura formando a dupla de volantes ao lado do Cauã Barros. Há uma dúvida aí se vai entrar Hugo Moura ou Tietê, mas o Hugo Moura foi testado em alguns momentos na formação. À frente tá Nuno Moreira, fazendo essa função, amigo torcedor Cruz Maltino de 10, aberto de um lado Marinho Nestroça, aberto do outro lado o Andrés Gomes e centralizado o Brenner. Essa pode ser a escalação sim do Vasco para a partida contra a equipe do Fluminense amanhã dentro do estádio Newton Santos. O Vasco ainda não vê Johan Rojas preparado para ser titular. Rojas, quando foi contratado, ele não foi contratado para ser titular do elenco do Vasco. Foi uma peça de reposição para suprir o Felipe Coutinho quando o mesmo cansasse, algo que normalmente acontecia durante as partidas. Então, diante dessa prioridade que o Vasco tem, né, de não ter o Felipe Coutinho, de não ter o Rojas como uma peça do time titular, a expectativa é que o Rojas venha a ser segurado no banco, Nuno Moreira faça a função de camisa 10, que era do Felipe Coutinho, e abra Marinho Nestroça de um lado e do outro lado Andrés Gomes. Gosta dessa formação? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Mas expectativa é essa, amigo torcedor Cruz Maltino, mudanças, novidades, um Vasco da Gama que o que eu posso trazer a vocês vai surpreender, pelo menos no lado da formação, para essa partida de amanhã contra a equipe do Fluminense, nosso maior rival, né? Mas deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Bom, vamos continuar com esse nosso Fala Gigante. Antes de entrar no assunto sobre o Patrick Mercado, algumas novidades que tivemos aí nessas últimas horas, informações relacionadas a Matias Galarza, uma informação muito importante, dada até pelo amigo Emerson Rocha, é que o Galarza está sendo emprestado pelo River Plate para o Atlanta United.
o clube norte-americano terá a obrigação de compra se ele atuar pelo menos 50% das partidas durante o período de 6 meses. No caso, pagará ao River Plate o valor de 3 milhões de dólares, algo em torno aí de 15 milhões de reais. O Vasco tem o direito dessa porcentagem por conta do mecanismo de solidariedade, a razão cria das categorias de base no nosso Cruz Maltino. Então, informações importantes aí, o Vasco podendo colocar uma graninha no bolso se Matias Galarza der certo em território norte-americano. E quem o Vasco quer, né, que também vista a sua camisa e dê certo aqui no Rio, é o Patrick Mercado. Hoje os amigos do canal na torcida vascaínos, né, no caso, o Léo Lacerda, o Amadeu, trouxeram informações referentes aí ao jogador. Informações é que as conversas seguem entre Vasco e o atleta, tá? Informações até que eu aqui falo até com certa segurança. Nesse momento, não há nenhum tipo de negociação entre Vasco e Independente Del Valle. É algo envolvendo muito mais o Clube de Regatas Vasco da Gama e o jogador do que o Clube de Regatas Vasco da Gama e o clube equatoriano. O próprio Sevilla, muito perto de contratar Patrick Mercado nesse início de 2026. É um atleta com muita qualidade que automaticamente chama a atenção de grandes clubes do futebol mundial. Desde novembro do ano passado, inclusive, o Sevilla busca aí negociar com o jogador. Não há qualquer pré-contrato assinado entre as partes, mas assim até mesmo um pré-acordo, devido até ao próprio interesse do meia de 22 anos equatoriano Patrick Mercado em atuar no velho continente, no caso, na Europa. O Sevilla, porém, ele enfrenta uma crise esportiva e também financeira, não vem conseguindo concretizar a contratação na última janela de inverno da Espanha, até por algumas questões envolvendo as suas finanças e também pelo número limitado de estrangeiros que hoje tem no seu elenco. É uma situação muito semelhante ao que ocorreu hoje no mercado com o Marín Nestrosa, né? Aquela negociação com o Boca. Está muito fechado, muito avançado, mas o Boca não havia cumprido as condições financeiras impostas pelo Atlético Nacional, pela liberação de Marín Nestrosa. Aí o Vasco entrou no caminho, entrou na conversa, conseguiu fechar antes do desfecho positivo com o clube argentino junto ao clube colombiano por Marín Nestrosa. É uma situação assim. Hoje, a situação entre Vasco e Patrick Mercado não é uma situação fácil, até pela situação financeira hoje do Vasco. O Vasco já esgotou as suas finanças com relação à verba, né, para contratações. O Vasco hoje não tem mais esse dinheiro. Vai ter que fazer um esforço, gastar uma verba que está destinada para a janela do meio do ano, olhando, né, a contratação de um meio-campo para repor a saída de Felipe Coutinho nesse momento de 2026, neste início de temporada. Então, amigo, a situação é essa. Pesa, claro, ao lado do Vasco o desejo de Patrick Mercado em vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Os amigos do canal na torcida vascaína já trouxeram isso, eu trouxe até pela parte da manhã. Hoje é um desejo de Patrick Mercado atuar no Vasco. Hoje, Cláudio Spinelli vem fazendo essa ponte, né? Cláudio Spinelli, que vestia a camisa do Independente Del Valle, hoje está no Vasco da Gama, vem tentando convencer aí o seu amigo Patrick Mercado a vir para o Vasco e parece que, de fato, convenceu. Então, amigo, é bom a gente ficar de olho, é bom, de fato, ficar ligado. Teremos muitas informações, muitas novidades. A janela de transferências se fecha apenas no início de março. Como eu gosto de sempre falar por aqui, né? Muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte. Tá animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas desse seu sábado, né? E já já eu tô de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.